Olá, queridos alunos. Nós hoje vamos falar sobre os métodos ou formas de interpretação do direito das normas jurídicas. A interpretação ela é primordial para ajudar a compreender e adequar o texto legal a um fato concreto. Por isso, as formas de interpretação, elas, apesar de serem complexas, elas são de extrema importância para a compreensão das normas jurídicas, do seu significado, dos seus sentidos e da melhor forma de aplicá-las a um caso concreto, a um caso objetivo. Nós temos 6 formas de interpretar uma norma jurídica. 6. Nós temos a interpretação literal ou gramatical, temos a interpretação lógica, a histórico-evolutiva, sistemática, teleológica e sociológica. Então, são 6 formas, 6 métodos através dos quais nós podemos compreender melhor o significado de uma norma jurídica. Nós vamos começar pelo método, pela forma literal ou gramatical. Nessa forma, nós vamos buscar o sentido de cada expressão do texto, o sentido literal de cada palavra do texto, tá? E aí tentando afastar as obscuridades, tentando afastar possíveis ambiguidades, naquele texto, o que a palavra está, naquele contexto, o que a palavra significa, literalmente, porque a lei, ela não contém expressões inúteis, ela não contém expressões descartáveis, tudo que está na lei, porque ali precisa estar. Então, no sentido lógico, literal ou gramatical, é o sentido da palavra naquele momento ali. O que significa aquela palavra? Tá? Quais são Porque uma palavra ela pode ter vários significados, mas naquele texto, o que é que ela significa? Tá? Então, interpretação literal, literalmente, ou do ponto de vista da gramática, do dicionário. O que aquela palavra significa? Ele é importante porque ele serve como meio de se tomar um primeiro contato com o texto. É a primeira vez que eu estou vendo o texto, então eu preciso identificar as palavras que esse texto contém e o significado literal daquela expressão, daquela palavra. Na interpretação lógica, que é a nossa segunda forma de interpretar um texto, uma norma jurídica, nós também dizemos que ela é uma interpretação interna, né? Ela busca explicar a norma através do sentido intrínseco do texto, ou seja, procura descobrir o sentido e o alcance daquelas expressões sem o auxílio de nenhum elemento exterior. Dentro do texto, qual a lógica dessa palavra dentro do texto? E aí nós vamos nos socorrer dos raciocínios que a filosofia nos ensina a fazer, né? Dos caminhos que a filosofia nos ensina a tomar, que são os raciocínios dedutivos, os raciocínios indutivos, o partir do todo para as partes, o partir das partes para o todo. Então, na interpretação lógica, nós vamos buscar o que essa palavra está fazendo ali naquele texto. Por que o legislador não usou outra palavra e usou essa? Qual é a intenção do legislador ao usar essa palavra em meio a um universo vocabular imenso, infinito? Por que o uso dessa expressão naquele texto, naquela norma jurídica? Tá? Então, temos a interpretação então literal ou gramatical e temos a interpretação lógica. Tá? As normas
precisam ter um sentido lógico, né? E o que as palavras estão fazendo ali naquele contexto, e como elas conversam, como elas dialogam entre si para formar um texto coeso, né, e coerente. Depois nós temos a forma, o método histórico evolutivo, que é uma forma muito interessante de se analisar uma norma jurídica, porque precisamente busca o significado daquela palavra num contexto histórico, o significado daquela norma em um contexto histórico. Nesse momento que eu estou vivendo, tá? Nesse momento, qual o significado da norma para o momento histórico que eu estou vivendo? Sabem, nós já conversamos bastante sobre isso, que as leis, as normas jurídicas, o ordenamento jurídico, ele retrata um momento histórico vivido pela sociedade. Ele é um retrato fiel do contexto histórico, cultural, político, econômico pelo qual a sociedade está passando. Então, quando eu tenho uma análise histórico-evolutiva, eu começo a entender a evolução dos institutos jurídicos. O direito de família, por exemplo, ele sofreu inúmeras alterações nesses últimos 20, 30 anos. Então, se você estudar esses institutos com os olhos lá da década de 60, 70, 80, verá uma conformação desses institutos. Em 2020, eles têm outra leitura, outro significado. Então, é colocar a norma no contexto histórico em que estamos vivendo e ver como aquele instituto foi evoluindo ao longo dos anos. Como ele começou com uma conformação, com um conjunto de características, e como ele está agora, passados 5 anos, 10 anos, como esse mesmo instituto está sendo visto agora pela sociedade atual. Lembro que a aula passada nós conversamos sobre decisões do STF, permitindo a doação de sangue por homens gays, o que era proibido na década de 90. O fato é o mesmo, né? É a doação de sangue por homens gays. Mas a leitura é completamente diferente, porque vivemos em um contexto histórico diferente. A outra forma de interpretar uma norma jurídica é a interpretação sistemática. Essa interpretação permite fazer a leitura daquele texto com vários outros e as suas relações, as suas conexões com vários outros textos, para realçar, para dar destaque, para verificar quais são as interfaces que esse texto pode estabelecer com outros ramos, com a sociologia, com a filosofia, com a psicologia, com a economia, com a política, com a economia política, enfim. A análise sistemática permite trabalhar o texto sobre vários ângulos, sobre várias perspectivas, e isso torna o texto muito mais rico, muito mais interessante, na medida em que eu não leio esse texto de forma isolada, mas eu leio dentro de um sistema. É uma leitura muito mais complexa, né? Ela exige um rigor maior, um estudo, pesquisa, análise mais detalhada, mais consistente, mas é uma leitura que nos permite uma segurança muito maior também, uma vez que eu estabeleço links, né, conexões com vários outros ramos do direito e com os próprios termos dentro do texto. Os textos vão dialogando, os textos vão conversando, os termos vão conversando entre si, o que enriquece imensamente a compreensão do texto, né? O texto não é tomado de forma isolada, mas numa interface, numa conexão muito estreita, muito íntima, com vários outros ramos do direito, com outras
com outras disciplinas, com outros estudos. Isso enriquece substancialmente a compreensão do texto. Depois temos a interpretação teleológica, que busca o sentido do texto. A sua preocupação é o fim a que a norma se destina, qual é a finalidade dessa norma. O intérprete leva em consideração valores como as exigências do bem comum, as necessidades e os interesses da sociedade e os ideais que são muito caros ao direito, que é a ética, a justiça, a liberdade e a igualdade. Um exemplo de interpretação teleológica está no artigo 5º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. O que diz esse artigo? Que na interpretação da lei, o juiz atenderá aos fins sociais a que ela se destina, que ela se dirige, e as exigências do bem comum. Isso é uma interpretação teleológica. O artigo 5º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro é um exemplo clássico de interpretação teleológica. Por quê? O que ele está dizendo? Que quando o juiz aplica a lei, ele tem que observar as exigências do bem comum e o fim a que ela se destina, aos fins sociais, não são quaisquer finalidades, quaisquer fins, mas são os fins sociais a que a norma se destina. Que interesse social, que função social tem essa norma? E essa pergunta, que função social tem essa norma, é uma pergunta crucial para o direito. Para que existe essa norma? Que fins ela contempla? Que finalidades ela busca atingir? Então, essa interpretação é uma interpretação teleológica. Busca o significado, busca o sentido, busca a finalidade da norma jurídica, para que ela foi feita, quais fins ela vai atender. Na interpretação sociológica, nós vamos ter uma contribuição muito interessante de João Batista Herkoff. Esse professor, ele disse que o processo sociológico ele conduz à explicação, à interpretação, à investigação dos métodos, dos motivos e dos efeitos sociais da lei. Que efeitos sociais essa lei vai produzir? Enquanto na interpretação sociológica, teleológica, eu busco dizer que fins sociais ela vai atingir, agora na sociológica eu quero saber que efeitos ela vai produzir na sociedade. Então, ela tem uma finalidade social e uma vez cumprida essa finalidade social, essa função social, a lei terá que produzir efeitos sociais. Então, esse processo de interpretação sociológica, ele tem objetivos, que é conferir a aplicabilidade da norma nas relações sociais que lhe deram origem, ou seja, a norma tem que atingir os seus fins sociais, tem que estender o sentido da norma às relações novas, que eram inexistentes ao tempo de sua criação, ou seja, uma norma nova, ela tem que contemplar fins sociais, finalidades, objetivos e relações sociais novas que não existiam quando ela foi criada. Então, a norma ela é pensada para o presente e para o futuro. E verificar o alcance dessa norma e entender se ela vai realmente atingir os interesses e as necessidades reais e atuais da sociedade. Quais são as necessidades reais da sociedade nesse momento, nesse contexto histórico, cultural pelo qual estamos passando. Então, a lei tem uma função social, a lei tem uma finalidade. E aí, depois que eu observo qual é a função social, qual é a sua finalidade, eu vou buscar, então, ver se ela atingiu os seus efeitos. E vejam que interessante. Hoje, 19 de junho,
está acontecendo na Faculdade do Espírito Santo, da onde é professor esse autor que nós trouxemos agora, o João Batista Herrkopf. Ele é professor na Faculdade de Direito, lá no Espírito Santo. E hoje ele completa 84 anos. E os ex-alunos e os alunos, ex-alunos, né, porque ele está aposentado, os ex-alunos desse professor, em conjunto, escreveram um livro que é uma homenagem a ele, a esse professor, João Batista Herrkopf. E esse é um apanhado, são vários artigos, é uma coletânea de artigos escritos por seus ex-alunos, tendo como foco central a questão dos direitos humanos. Porque esse professor João Batista Herrkopf, ele é uma referência estadual e nacional na questão dos direitos humanos. E hoje, então, ele completa 84 anos e os alunos o estão homenageando com a publicação desse livro, onde vários deles escrevem artigos sempre a partir de um mote comum, né, de um eixo comum, que é a questão dos direitos humanos, que é a preocupação central dos estudos, das pesquisas desse professor, direitos humanos, que é, na verdade, o que perpassa todas as nossas conversas. Para que nós estamos aqui, por que nós estudamos o direito, por que nós nos preocupamos em compreender melhor o mundo e a realidade em que estamos vivendo. Porque nós queremos promover essa questão dos direitos humanos, porque nós queremos que as pessoas vivam de forma mais digna, de forma mais decente, de forma mais civilizada, que vivam com saúde, que vivam com dignidade mesmo. A palavra-chave para os direitos humanos é também a preservação da dignidade da pessoa humana, que é uma expressão que perpassa todo o texto da Constituição Federal. Então, todas essas formas de interpretação, desde a literal, gramatical, a lógica, a sistemática, teleológica, sociológica, histórica e evolutiva, nada mais são do que tentativas de entender melhor o texto legal para melhor aplicá-lo. É para isso que servem os exercícios, as formas de interpretação. É para isso que existe a hermenêutica, para chegar mais perto possível da melhor interpretação da norma legal para melhor aplicá-la. No momento que eu entendo melhor um texto legal, eu tenho melhores condições de aplicá-lo de forma racional, de forma coerente, de forma que faça sentido e que atenda às necessidades das pessoas. É para isso que existe o direito, para pacificar as relações sociais e para promover uma melhor qualidade de vida nas pessoas. Para isso existem as leis. As leis não existem para atrapalhar as pessoas. As leis existem para regular a vida, regular no sentido de organizar a vida das pessoas em sociedade. E o STF, o Supremo Tribunal Federal, instância máxima da justiça no Brasil, composto por 11 ministros, com sede em Brasília, o STF é o guardião máximo da Constituição Federal. E se nós nos perguntarmos qual é o método de interpretação, uma vez que o STF ele interpreta a Constituição Federal, que método ele usa para isso? Que método o STF usa para melhor compreender um texto legal? Nós podemos dizer que o STF usa todos os métodos, na medida em que eles sejam necessários e sejam úteis, caso a caso, né, em cada caso concreto. Mas o método usado mesmo pelo STF é o método conforme à Constituição, porque todo texto legal tem que estar baseado na Constituição Federal. Não há saída fora da Constituição Federal, não há. Todas as nossas respostas, porque somos um Estado democrático de direito, desde a Constituição de 88, as nossas respostas jurídicas estão ali, no documento máximo da República,
que é a Constituição Federal de 88. O documento máximo do Rio Grande do Sul é a nossa Constituição Estadual de 89. E o nosso documento máximo das nossas cidades são os nossos planos diretores, né? Que são as nossas constituições municipais, digamos assim, né? Constituição municipal, entre aspas. Municípios não têm constituição, eles têm plano diretor. Mas toda a sociedade organizada precisa de um documento jurídico, precisa de um documento escrito que organize, que paute a vida das pessoas em sociedade. Para que nós, todos, né, sem nenhuma exceção, para que todos tenham a mesma orientação, para que todos sigam os mesmos textos legais e que os textos legais valham para todas as pessoas indistintamente, todas, sem nenhuma exceção. Então, não podemos dizer que um método é melhor que o outro, eles são úteis em determinadas situações. Ora, eu preciso me socorrer mais de um método do que do outro, mas eles não são excludentes, eles podem ser usados todos, né, na medida em que eles são úteis e necessários na interpretação de cada caso concreto, mas nenhum deles pode iniciar a sua interpretação se não estiver com os olhos voltados para a Constituição Federal, no nosso caso, a Constituição Federal de 1988, documento basilar, documento crucial para a organização da nossa vida em sociedade. Na segunda-feira, vamos conversar de novo sobre esse texto. Vou tentar colocar mais algumas observações, mais alguns argumentos em torno desse tema, que são as formas ou métodos de interpretação do direito, de interpretação das normas jurídicas. Bom final de semana, abraço a todos.